Rony. Depende. É do Vasco, garoto. Ah, é do Vasco, é do Vasco, é sobre o Vasco. É, sobre o Vasco. Daqui a pouco. Ô, vascaínos, por favor, não fiquem bravos com o Vene. O Vene não tem nada a ver com a informação. Ele só passa informação, ele não inventa e muito menos ele que é o culpado do que ele tá falando. Pois é, ele não só tem nada a ver, repercute. Pô. Vamos lá. Sabe quem? E o Vasco anunciou a saída de Gabriel Dias. Cadê o VT? A barca vascaína segue crescendo e após anunciar a saída do zagueiro Robson Bambu e do atacante Sebastião Ferreira, hoje foi a vez de Gabriel Dias dar adeus a São Januário. O lateral vem recebendo sondagens e uma delas é do Vitória, campeão da Série B e que disputará a Série A no ano que vem. Já Lucas Piton, um dos destaques do time na temporada deste ano, está perto de atingir a marca que obriga o clube a pagar 5,3 milhões de reais para sua compra. No contrato de transferência com o Corinthians, o Vasco se comprometeu a pagar mais 20% de seus direitos econômicos por 1 milhão de euros quando ele completasse 50 jogos. Piton terminou o ano com 49 partidas disputadas pelo Vasco, 37 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil e 10 pelo Campeonato Carioca. Não tenho medo em dizer, Vinic, que o Piton foi o melhor jogador do Vasco na temporada. Aí eu tô falando de regularidade. A gente teve um Léo Jardim que salvou por muitas vezes, mas não fez um bom primeiro turno, como quase todo o time do Vasco. A gente teve um Peck que performou muito bem e foi um desafogo em vários jogos, mas o Piton, ele tem uma regularidade incrível. Ele jogou bem em todos os jogos em que ele vestiu a camisa do Vasco, o Flavinho. Foi muito bem, né? Foi o líder em assistências, né? A regularidade, como você falou. Tem, lógico, tem que falar do Verratti, que acabou sendo decisivo. Mudou um pouco a cara do Vasco, né? Quando chegou do meio do ano para cá, o Vasco resolveu o problema lá no ataque com o Verratti. O Payet teve bons momentos, lampejos, né? Mas se a gente for falar de regularidade mesmo, pegar uma média da temporada inteira, eu tô contigo de colocar o Piton aí como o principal destaque. Tá até cobiçado, né, para outros clubes. Foi muito bem o Piton. A gente fala de lateral esquerdo, de dificuldade. Quem sabe aí o Piton não pode... E o futebol não é uma ciência exata? Porque quando a gente vai fazer uma análise esportiva e uma análise do futebol, a gente acaba olhando o olhar que a gente julga o mais desafiador. E pra mim, Fernanda, eu sempre olho, e vocês sabem disso, eu sempre falo da regularidade dos jogadores aqui, porque eu acho que é a coisa mais desafiadora da vida da pessoa. Não só pro atleta de alta performance, de todo mundo. Você tá todo dia performando bem no seu trabalho, isso é difícil, porque você tem vida pessoal, um dia você não tá bem, um dia você tá com a cabeça em outro lugar. E quando você fala de um atleta que precisa da parte mental, isso é muito mais desafiador. Entra questão física, questão clínica. E o Piton, ele é um cara com muita regularidade. E eu sempre falo isso aqui, a gente conta nos dedos quantos jogadores são regulares no Brasil. E a gente tem marcas, por exemplo, como o Conca do Fluminense, na regularidade. O Everton Ribeiro, Cruzeiro, 2 anos, e depois no Flamengo durante 2 anos ou 3, a gente não via Everton jogar mal, a gente não via Everton fora de jogo. E o Piton, eu acho que foi esse personagem de regularidade. Por isso que eu destaquei a questão do nome dele na temporada, pela regularidade dele. Concordo extremamente, inclusive falei isso aqui ainda durante a temporada, o restante ali no finzinho do Campeonato Brasileiro. Destaquei as atuações do Léo, goleiro do Vasco, mas também destaquei o Piton, que pra mim foi super regular. Ele não foi brilhante, ele não foi craque, mas foi regular. Você sabia que o Piton iria jogar bem, você sabia que o Piton iria entregar. E de fato foi uma baita contratação do Vasco. Então, é um jogador que se valorizou. Se o Vasco pensar em fazer caixa com ele, com certeza vai fazer. Até porque é um jogador que está sempre na mira de clubes europeus, porque ele tem passaporte europeu. Isso facilita demais também. Mas eu acho que o Vasco não tem que pensar em fazer caixa com ele. Acho que o Vasco tem que pensar em mantê-lo para a temporada 2024. A gente acabou de falar a dificuldade que é encontrar lateral. Você encontrou um lateral esquerdo que está te entregando, que está dando certo. E o Vasco agora, exatamente, não precisa pensar em dinheiro, fazer dinheiro com o Lucas Piton. Pelo contrário, você tem que pensar no lado esportivo, tem que manter o Piton para 2024. No Botafogo, por exemplo, eu destaquei esse ano com regularidade o Tietê. Um personagem que jogou bem de ponta a ponta, mesmo naquele momento em que o Botafogo desandou e até decepcionou seu torcedor, o Tietê nunca decepcionou. Ô, Vene Casagrande, cadê esse drone seu aí, hein? Na verdade, é só para tirar a dúvida aí, porque muito torcedor vascaíno acabou ficando com dúvida com isso. Então, na ausência do Pedrosa, lá vou eu buscar a informação do Vasco, né? É o seguinte, a imprensa paulista noticiou que o Vasco está interessado no Lucas Lima, meia do Santos.
E aí perguntei a um dirigente do Vasco que me respondeu o seguinte, perguntei, procede? Ele falou, fake news, fake total, nem em pensamento o nome dele entrou. Aí eu falei, por quê? Pelo lado financeiro? Ele falou, não, olha a idade dele, não é o nosso perfil. O que essa pessoa quis dizer? Que o Vasco vai priorizar contratações de jogadores jovens nessa janela de transferência. Então, a ideia já foi o Júnior Alonso descartado. Já está descartado porque não está no também. perfil de contratação. Qual jogador? da SAF. O Lucas Lima. Eu acho que ele voltou com a Sandy. Tu foi bem nessa. Ele voltou, não voltou? Não voltou, Natália? A gente tem que assistir ao Fofocalizando. Ainda não, mas vão voltar. Ah, tá perto. Eles fazem negócio do show, tem uma hora que eles estão juntos. Ah, justo. Aí eles se olharam diferente, os fãs viram que deram a mão, sei lá o quê. Vai rolar um remember. Ó, isso? e temos uma notícia aqui que ele acabou de comentar numa foto da Sandy no Instagram. Ah, então voltou, pô. Por quê? Não pode comentar, Vene Luiz? Calma aí, pô, calma aí, pô. Ah, a gente sabe como funciona, pô. Como é que funciona, Vene? Pô, terminou. E continua comentando na foto do ex ou da ex. Verdade, eu Calma concordo aí. contigo. Tá rolando, né? Um remember. Tá, né? Remember. Aí como é o nome? Naquele direct é o Oi Sumida. É isso. Oi Sumida. Né, Vene? Olha o Venerido que já manda muito Oi Sumida. Fez isso, Vene? Com certeza. Você acha que o Veneno escreve Oi Sumida? Inclusive no colar dele do Instagram, do iPhone dele, no colar, já vem o Oi Sumida. Tem uma figurinha, Oi Sumida. É o que a gente vai continuar falando do Vasco? Vamos falar de um cara, um beijo pra dona Silvana. Que não gosta que a gente chama ela de dona. Um beijo para ela. É a mamãe do Gabriel Peck. É quem vai se casar, entrar nesse time aí dos casados que o Vene falou em breve, é o Gabriel Peck. Ele fez um ensaio de casamento com a noiva dele. Um ensaio lindo de casamento. A noiva dele é uma coisa muito linda, uma gracinha de pessoa. E tá aí o Peck, sorridente, fez uma bela temporada com o Vasco, né? Foi um personagem mais do que importante pro Vasco da Gama. Um garoto que nasceu ali, né? E pôde performar de uma forma tão bela e tão decisiva, e muitas vezes, no Vasco tá aí fazendo... como é que chama isso? Pré-wedding. O Vene vai fazer um também. Ele tá marcando o drone. Beijo pro Peck, pra noiva, pra Silvana, pra família do Peck. Vasco tenta elevar nível da defesa e se aproxima de acerto com Kusevich. Operação por